No programa de hoje eu converso com o pesquisador do CEPAGRE da Unicamp, Hilton Silveira Pinto, sobre o El Niño e mudanças climáticas aqui no Brasil e no mundo. Professor, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Professor, no início de agosto, pesquisadores com base em dados da NASA falaram que provavelmente este ano e até o ano que vem a gente vai ter o El Niño mais forte desde 1997 e 98, que também já foi um El Niño muito forte. O que isso significa? Bem, o El Niño ele tem um comportamento que não é, na realidade, uniforme. Então, um determinado ano, ele ocorre forte, ele interfere com o tempo, assim, praticamente no mundo todo, e o outro ano ele pode ser mais fraco, depois ele não tem uma periodicidade constante. Normalmente, um ano e meio a duração dele, e depois ele repete, 5 anos depois, 6, 7, com a intensidade mais forte. Esse ano especificamente, nós estamos com uma atividade perto de 2 graus acima do normal na ocorrência do El Niño. E o que teve de especial nesse de 97 que marcou tanto? O que causou tanto no Brasil em mudanças climáticas e em tudo mais, que deixou ele marcado pra gente aqui? Bem, a maior influência do El Niño é principalmente no sul do Brasil e no Nordeste. É a incidência de chuvas, porque no sul do país e no mundo inteiro, na realidade, ele causa um aumento de chuvas bastante forte. Então são chuvas com enchentes, um pouco assim de desabamento de encosta, coisa do tipo, característica do excesso de chuva. E nos anos inversos, né, notando que El Niño é uma ocorrência que é o inverso do chamado Laninha. Então, nos anos de El Niño ocorre o que eu falei, chuva bastante grande no sul, seca no nordeste. Quando é Laninha, aí é o inverso. Nós temos seca um pouco mais destacada aqui no sul, sudeste do Brasil, e chuvas em excesso no nordeste do Brasil. E como se dá essa alternância? Ela é ano a ano? Ela é meses do ano? Como é que acontece? Não tem uma periodicidade constante. Então, o El Niño pode durar 1 ano, 2 anos, e depois ficar 3, 4 anos sem acontecer. Mas necessariamente nesses 3, 4 anos a gente tem laninha ou não? Não necessariamente. A laninha, ela acontece também com a mesma variabilidade do El Niño. Não é porque teve um El Niño um ano que não vai ter no ano seguinte. E laninha é a mesma coisa. Ela ocorre num determinado ano, pode se repetir ou não no ano seguinte. E o senhor consegue falar pra gente, pro pessoal que está em casa e pra gente aqui entender o que exatamente é o El Niño? O que causa ele? Bem, se você imaginar uma fotografia do Brasil, né, e de toda a América do Sul, você percebe que a oeste da América do Sul, nós temos ali o Chile, né, que ele é comprido seguindo aquela costa da América do Sul, e nós temos também o Peru, que ele dá um prolongamento quase do Chile. Próximo ao Equador, próximo ao Peru, no oceano, ali é o Oceano Pacífico, né? Você pode ter, por motivos principalmente de correntes marítimas, um aquecimento maior ou menor da superfície das águas do oceano, do Pacífico. Quando essa temperatura é maior, então nós temos a caracterização do fenômeno El Niño. Quando a temperatura baixa mais que o normal, aí nós temos então a característica do fenômeno Laninha. Então, Oceano Pacífico com água quente, El Niño, com água fria, Laninha. E o senhor sabe os motivos do nome? Sim, o El Niño ele tem uma ocorrência bastante característica durante o mês de dezembro. Então, no final do mês de dezembro, próximo ao dia 25, era que observava-se uma ocorrência mais forte, uma ocorrência maior. Então, daí o nome El Niño, que é nascimento da criança, né? Característica do Natal, que é a data referência
de 25 nascimento de Cristo, né? Então, professor, a gente não tem nenhuma influência externa, é somente correntes marítimas. Normalmente o que ocorre é o aquecimento superficial do oceano. Não tem uma influência, por exemplo, de radiação solar a mais ou de menos, porque isso aí, vamos dizer, é amortecido pela superfície do oceano, de forma que a característica básica ela é dada pelo transporte de calor ou de frio, né, por correntes marítimas. E isso tem alguma ligação, por exemplo, com as moções que acontecem ali na Índia, no continente asiático? Existe uma influência bastante razoável, mundial, do efeito El Niño e Laninha. As monções mais fortes, com maior atividade, são provocadas por efeito do El Niño, sim, no mundo inteiro. Aliás, no caso aí mais na região das monções, na Índia, etc. O senhor falou sobre o mês de dezembro, mas geralmente a gente vê no noticiário aí que o El Niño ele ocorre em 2 anos. Por que isso? Quais os meses de maior atividade dele além de dezembro? Na realidade, a característica, o nome surgiu em dezembro, porque naquela época, em dezembro, começou a ser mais ativa a questão do aquecimento e resfriamento para a Laninha. E, de modo geral, então, o que você tem é um crescimento mais ou menos constante da temperatura, que ela chega aí, pode chegar a 2 graus, até 3 graus no caso extremo, mas isso é gradual. Aí ela começa a arrefecer normalmente também de uma forma gradual. O mês de dezembro é mais característico porque exatamente por causa do calor, né? A época de calor, a água mais quente, então há uma tendência de maior aquecimento nesse período, dezembro, janeiro, mais ou menos. Professor, a gente já volta com esse tema. Do ponto de vista de hoje, discute mudanças climáticas e aí o efeito do El Niño, principalmente aqui no Brasil, e já já a gente volta. Voltamos com o ponto de vista, falando principalmente sobre El Niño e as mudanças que ele causa aí no clima no Brasil e também no mundo, com o professor Hilton Silveira Pinto, que é pesquisador do CEPAG da Unicamp. Hilton, além do El Niño, a gente tem outros fenômenos parecidos que afetam aqui a América do Sul? Não, com essa intensidade não. O que a gente pode ter eventualmente são eventos assim circunstanciais. Você pode ter tornado, nós temos nesse caso de eventos extremos, os tornados têm ocorrido de uma maneira bastante frequente no Brasil atualmente. Essa intensidade, ela aumentou a partir de 1991, quando nós tivemos o que foi o primeiro tornado assim que chamou a atenção, foi aqui em Indaiatuba. E daí nós fizemos uma contagem e a cada ano foi aumentando o número de tornados. De forma que hoje nós temos uma quantidade de tornados muito grande que se observa basicamente no sudeste e no sul do Brasil. E o que motivou esse aumento dos tornados aí nos últimos 25, 30 anos? Bem, um fato que a gente considera como favorecendo essas ocorrências é a questão do aquecimento global, porque nós tivemos um aumento de temperatura aqui na região de Campinas, como padrão. Nós tivemos um aumento da temperatura média nos últimos 120 anos, ao redor aí de 1 grau e meio. E as temperaturas máximas, que são as que causam principalmente os tornados, foi observado um aumento de quase 2 graus e meio nas temperaturas mais quentes. As tardes ficaram mais quentes, cerca de 2 graus e meio. Esse aquecimento global que a gente vive, ele é um aquecimento natural da Terra ou não? A influência humana é tão grande que está fazendo isso acontecer? Bem, hoje admite-se que isso universalmente, né, pelo painel de climática internacional, admite-se que há uma divisão de cerca de 50%. Ou seja, naturalmente nós teríamos um aquecimento maior em função de vulcões, de cataclismas maiores que ocorrem, terremotos, coisa do tipo assim. E os outros 50% causado pela modificação que o homem tem feito no ambiente.
Então, um fato grande é o aumento de gás carbônico, CO2, em função de queimadas. É o caso típico do Brasil, que o maior efeito da liberação de CO2 é devido às queimadas na região amazônica. Que acaba vindo para cá. Existem projeções de mais alterações aí drásticas nos próximos anos? Se nada for feito, nós vamos ter problema sério daqui 20 a 30 anos, porque a temperatura tem crescido, tem aumentado bastante, e se ela passar de um certo limite, no caso mundial é 0,8 a 1 grau, no caso do Brasil 2 graus, ultrapassando esse limite, aí começam a ocorrer os adventos extremos e com, vamos dizer, com um aumento muito grande de tornados, de tufões inclusive, né? No Brasil já tivemos um exemplo, e no mundo inteiro, isso é refletido no mundo inteirinho, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com esse aumento da temperatura. Para a agricultura, até onde isso afeta? Muito. Nós temos os trabalhos que nós fizemos aqui na Unicamp, trabalhos que nós fizemos já para várias instituições, né, a Embaixada Britânica, para o Banco Mundial, que mostram uma alteração bastante grande no cultivo de plantas fundamentais, plantas básicas no Brasil e no mundo. É o caso, né, cultivo de cana-de-açúcar, é o caso da soja, tem uma influência muito grande do aumento da temperatura. Voltando um pouco aí para o El Niño, o senhor já falou mais ou menos o que ele afeta tanto aqui no Brasil, mas eu queria que o senhor entrasse um pouquinho mais em detalhe para a gente do que ele mexe tanto na vida das pessoas e também como ele acaba afetando a economia e tudo mais. Bem, veja você, quando você tem uma situação normal, uma situação de temperatura normal e de chuvas, principalmente de chuva normal, quando há uma variação nesses elementos meteorológicos, você basicamente mexe com tudo, né? Você tem situações na agricultura que você altera o comportamento da planta. E o comportamento da planta ela é dentro de uma faixa. Se passar para cima ou passar para baixo, ou a planta pega calor em excesso e não produz, ou ela pega frio em excesso, como geadas, e não produz. Nas cidades, você tem o comportamento, por exemplo, das pessoas, comportamento urbano. E você passa a gastar muito mais energia com o aumento da temperatura devido ao ar-condicionado, devido a todos os fatos, né? O maior consumo de água, que é o problema atual que está se observando já. Ou seja, o controle do uso da água, daqui a pouco, com o aumento da temperatura, deve piorar bastante. Então, todas as consequências possíveis do chamado balanço de energia, quando nós estamos ganhando energia, isso aí pode complicar bastante o desenvolvimento, principalmente de cidades, agricultura, daqui a uns 20, 30 anos. Puxando um pouco para Campinas, esse balanço ideal aqui para a nossa região, que também tem muita indústria, principalmente tem uma parte de agricultura muito forte. É verdade, é. Qual seria esse balanço ideal? Em quais meses a gente ter mais chuva? Qual a quantidade de chuva? Como que seria isso? Bem, o que nós estamos observando, veja, o ano passado e este ano, a falta de chuva na nossa região aqui. Porque no sul tem chovido muito, bem mais do que o normal. Mas para a gente aqui, houve vamos dizer, uma diferenciação a menos do total de chuvas. O ano passado foi o ano mais seco que nós tivemos desde 1890. Choveu apenas 850 milímetros. E continuou esse ano com uma estiagem grande. Hoje nós estamos aí com menos da metade do total de chuvas que a gente deveria ter. Ora, isso afeta de uma maneira bastante crucial, por exemplo, a agricultura. Nós tivemos problema de plantio atrasado, época de plantio atrasado, falta de chuva na maturação das culturas e assim por diante. Então, essa alteração que nós temos na temperatura e também indiretamente nas chuvas é que causam esses problemas decorrentes, evidentemente, em parte, exatamente da ação do El Niño e de Laninha. O período ideal sem chuvas aqui na região e para o Brasil como um todo, qual que seria? Nós temos que considerar por regiões, né?
Vamos eliminar a Amazônia, que chove o ano inteiro. O Nordeste, que não chove o ano inteiro. Aí, quando você baixa aqui para o Sudeste do Brasil e Sul, a concentração maior das chuvas é na chamada estação úmida, claro, né? E que vai de outubro a março. Essa é a época das chuvas, com preponderância em dezembro e janeiro. Pra você ter uma ideia, dezembro e janeiro, cada um desses meses tem uma chuva de 250 a 280 milímetros. Milímetro significa quantos litros de água cabe num metro quadrado. Então, 1 milímetro é 1 litro d'água no metro quadrado. Então, 280 milímetros é bastante. No inverno, o total de chuvas chega a 30, 20 ou zero. Junho, julho e agosto pode ter zero de chuva. Isso é normal na distribuição. Já, professor, já que a gente volta, do ponto de vista de hoje, discute as mudanças climáticas e a gente volta já já. Estamos de volta com o Ponto de Vista, com o professor Hilton Silveira Pinto, do CEPAG da Unicamp. Professor, a gente chegou a falar aí sobre tornados, esses outros casos que acabam acontecendo no Brasil, que vem acontecendo aí desde o começo da década de 90. O Brasil não tem um histórico desse tipo de fenômeno. Outros países se preparam com uma maior antecedência. Aqui, a gente tem que começar a pensar em se preparar com antecedência? São dois aspectos. A resposta é sim. Nós temos que pensar no futuro em termos de uma alteração climática. Eu não teria dúvida quanto a isso, não só do que fazer para vamos dizer, para se precaver, mas também em cooperar e não produzir gases que possam alterar esse sistema. Então, esse é o primeiro caso. E o segundo é ter um certo preparo para ocorrências como tornados, que tem ocorrido agora mais facilmente do que, por exemplo, há 20 anos. Eu acho que sim, mas como nada aqui, né? Nada na realidade pode ser feito de uma maneira decisiva, e quando você faz um anúncio de uma possibilidade de ocorrência, por exemplo, de um tornado, e ele não ocorre, e isso não é difícil, isso é normal, o índice de acerto não é alto, então o que acontece? A credibilidade pode atrapalhar o desenvolvimento de um programa. Então, deve se preparar sim, mas não de uma maneira que isso seja divulgado, isso vá para as pessoas como uma possibilidade imediata. Mas que a gente tem pessoas hoje já se preparando para isso, sem dúvida alguma. Nós já temos institutos no Brasil que já fazem esse tipo de previsão? Muito bem feito, por sinal. O INPE, ele tem um sistema todo de previsão de clima e de tempo. E hoje existe o chamado CEMADEM, que é um centro eu vou colocar, centro de preocupação com problemas meteorológicos extremos. Ele é feito para isso, só para desabamento de encosta, para chuvas torrenciais, temperaturas em excesso. É um Centro Nacional de Desastres. Exatamente, é o Centro de Desastres que possa prever e possa também acompanhar e ajudar as pessoas em caso de desastres meteorológicos. O senhor trabalha no CEPAGRE, eu já até entrevistei o senhor para uma matéria que a gente exibiu aqui na TV recentemente. Me fala um pouco do trabalho de uma pessoa que trabalha com a previsão meteorológica, com o clima como um todo, principalmente para a área de agricultura, que é o trabalho maior aí do CEPAGRE. Uhum. O nosso trabalho realmente ele é baseado na meteorologia aplicada à agricultura, mas tem todas as diversificações, por exemplo, previsão do tempo, que a gente faz lá, tem competência para isso. Na área agrícola, o que nós fizemos hoje de mais importante, que é uma política nacional econômica, foi fazer todo o mapeamento de riscos climáticos para a agricultura, que serve como base de financiamento agrícola no país. Então, cada município do Brasil tem uma habilidade climática para determinadas culturas. E nós fizemos isso no Brasil todo, indicando o que plantar, onde plantar e quando plantar. Isso aí dá uma economia para o país
se calculada extremamente alta em função de você não plantar uma cultura no lugar errado. Isso é uma política nacional hoje e é seguida pelo Ministério da Agricultura e pelo Banco Central. Aqui na região de Campinas, quais os destaques da agricultura que a gente tem? Bem, Campinas foi uma região muito grande para café, né? E até hoje ainda ela se comportaria muito bem com muito mais cafeicultura do que tem. Aí passou para algodão, nós tivemos, quando acabou a época do café, entrou o algodão, né? E hoje nós temos soja, que já está sendo bastante plantado, e bastante café de novo. Nós estamos aí com uma área bastante grande, principalmente em direção aí no sentido Mogiana, que dá um café de qualidade excepcional, que é hoje o que o país anda em busca. É produção de café de qualidade. Nós temos nessa região essa condição climática que favorece. Sobre a previsão do tempo, até onde o meteorologista acerta? Bem, aí você tem uma variação, por exemplo, de inverno e verão. No verão você tem as chuvas locais, são as chuvas chamadas de convecção, que caem naquela área ali de 4 por 4 quilômetros, 2 por 2, e de repente ela para e volta tudo o tempo bom novamente. Essa chuva é praticamente impossível de se prever. Sabe-se que vai ocorrer, mas não se sabe exatamente onde nem que horas. No inverno, não. No inverno, a previsão de chuvas é bastante tranquilo, o acerto chega a 95%, com 7 dias de antecedência. Então, a precipitação no inverno é muito tranquila, no verão é muito difícil. As temperaturas são previstas hoje com praticamente 95% de acerto para frio e para calor. E os ventos, praticamente, eu diria 100% de previsão em qualquer lugar do Brasil. Então, vamos dizer, eu diria que o Brasil tem um sistema de previsão do tempo hoje, graças ao INPE, né, ao CPTEC e às outras instituições, a USP, que tem uma base muito eficiente e trabalha na prática de uma maneira também eficiente. Então o Brasil hoje pode se colocar ao par de Inglaterra, ao par dos Estados Unidos, em qualificação para a previsão do tempo. A gente chega então perto aí dos melhores do mundo. Eu diria que sim. Embora a nossa condição de país tropical seja muito mais difícil de fazer uma previsão do que fazer uma previsão no Canadá, no norte dos Estados Unidos ou na França, na Inglaterra. Para nós aqui, a área tropical, ela é totalmente variável. Pode estar chovendo de manhã, à tarde faz sol e assim por diante. O que é muito difícil de ocorrer nos outros países. O Brasil teve que desenvolver alguma tecnologia própria na previsão do tempo ou não? Tem. Nós temos os modelos de previsão do tempo e de clima que são desenvolvidos aqui. Internamente o INPE, por exemplo, a USP faz isso. São os modelos de previsão. Nós temos hoje no mundo mais de 25 modelos de previsão para outros países, tudo, para áreas mais ou menos de 40 por 40 quilômetros. O Brasil já desenvolveu 3 modelos bons e chegando aí a 20 por 20 quilômetros. E agora os próximos que estão sendo desenvolvidos já são para áreas menores, de 25 quilômetros quadrados, o que é um grande avanço em previsão do tempo. Que a pessoa consegue se programar melhor. Falando em se programar, aquelas previsões mais longas, de 1 mês, 2 meses, que a gente vê na internet, dá para confiar naquilo? Não, absolutamente. Hoje a previsão para 7 dias seria, eu diria, o máximo que você pode prever para não errar. Você chega aí a 60%, 65%, 70% com 7 dias, dependendo da época, se é verão, se é inverno, etc. Passou disso, todas as previsões de 15 dias que são feitas hoje, elas são apenas aproximações probabilísticas do que poderá acontecer. Ou seja, baseado em outros anos, por exemplo. Exato. São estatísticas que comparam situações e fazem, bom, se ocorreu isso nos anos anteriores, vai ocorrer de novo, porque não é verdade. Uma coisa não influencia a outra absolutamente, são condições diferentes de clima. Professor, a gente já está encerrando, se o senhor quiser finalizar com alguma coisa que a gente não falou? Não, apenas aí trazer o agradecimento
do CEPAG, do pessoal do CEPAG, né, a oportunidade que vocês estão dando e que para a gente é bastante interessante. E também para os telespectadores saberem que o CEPAG está lá à disposição sempre que houver uma necessidade, e isso aí ocorre de uma maneira natural, é ligar para saber se o filho vai fazer o aniversário com chuva, sem chuva, ou marcar um casamento no fim de semana, se vai chover ou não vai. Isso é bastante comum lá, ligações desse tipo. E vocês Estamos conseguem falar? Às vezes consegue, né? Não, a gente consegue sim. Viu? Quando acerta, todo mundo agradece. Ainda bem que quando erra, ninguém fala. Bom, professor, muito obrigado pela presença. Eu agradeço também. Esse foi o ponto de vista de hoje, que falou sobre mudanças climáticas, com destaque principal aí para o El Niño. E a gente volta num próximo programa.